Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre mobilidade urbana. O foco é o livro Saberes em Trânsito, que reúne pesquisas sobre os entraves enfrentados pelos usuários de transportes coletivos em Maceió e as diferenças socioculturais decorrentes deste processo. E vamos tentar entender o projeto de reforma previdenciária proposto pelo governo federal. A reforma estabelece a idade mínima de 65 anos para aposentadorias e o mínimo de 25 anos de contribuição à Previdência. O projeto, que ainda vai ser analisado pela Câmara e pelo Senado, está tirando o sono dos contribuintes. O uso dos transportes coletivos para a circulação social produz situações de aprendizagens na convivência urbana. A partir desta premissa, o pesquisador e hoje professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, Álamo Pimentel, produziu uma obra que reúne etnografia, literatura, educação e mobilidade urbana. O livro Saberes em Trânsito foi produzido entre 2013 e 2015, período em que o professor lecionava no Centro de Educação da UFAL. Professor, foi que de concreto o senhor viu sobre o trânsito, sobre o transporte público aqui na capital? A reprodução de todas as desigualdades e injustiças sociais com as quais a gente lida no espaço urbano e que normalmente se tornam invisíveis em função de que tem um efeito de naturalização, a gente se acostuma muito facilmente a enxergar a cidade com todas as suas mazelas e não se dá conta do impacto que essas cenas têm no enfrentamento do direito de ir e vir no uso dos transportes urbanos. Então, eu posso dizer que eu fui obrigado a andar de ônibus, porque eu não tinha carro por opção, por escolha. Na verdade, eu escolhi não ter carro durante toda a minha vida, agora tenho um carro. E nesse período em que vim morar em Maceió, eu tinha que me deslocar da Ponta Verde até o UFAL. E a partir daí eu aprendi a conhecer uma Maceió, diferente daquela que chegava para mim através das representações como Paraíso das Águas, ou capital mais violenta do Brasil, que eu acho que são os dois extremos assim que significam Maceió dentro e fora dela. E me dei conta de que naquele momento eu estava vivendo aquilo que todo trabalhador, que toda trabalhadora, que todo estudante, ou seja, que todo cidadão, cidadã vivem no uso cotidiano do transporte urbano. Agora, me parece que há um reflexo também, o que se apresenta no transporte é o mesmo que se apresenta para o turismo. Há 40 anos, 30 anos atrás, a gente não tinha a poluição que tem hoje. Né? Perfeito. Como a violência. A violência antes era coronalista, agora ela é urbana. A violência do embate social e o impacto das drogas também. Isso reflete numa mesma proporção também dentro do trânsito e da mobilidade urbana? Sem sombra de dúvida. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca vi tanto jovem morto na beira de asfalto como vi durante o período que andei nessas linhas de ônibus. Sobretudo o FAO Ponta Verde. Então, Colina dos Eucaliptos, tem uma história na Colina dos Eucaliptos, que era o vendedor de amendoim do ponto de ônibus ali, do terminal da Colina dos Eucaliptos. Enfim, em vários outros bairros, aqui na Fernandes Lima, tem uma das mortes, ela é narrada aqui no livro. Então, isso me causava um estranhamento, quer dizer, circulando pela cidade, por dentro dos ônibus, a gente assistia esse acontecer da violência com características bem locais, mas ao mesmo tempo com características internacionais, universais. Quer dizer, como resultado de um processo de segregação espacial que está no planeta inteiro. A diferença entre Maceió e outras cidades do mundo é que talvez aqui essa segregação ela se torne mais visível, embora a gente não enxergue isso com a evidência que se coloca em função dessa perda de capacidade de entender A proposta do Donald Trump é levantar muros, né, para que as pessoas não invadam. A França já está com problema de uma superpopulação de pessoas aceitas por conta de problemas internacionais em outros países. A Síria está arrasada. Ainda não temos aqui em Maceió muros, mas a gente vê na face da cidade, a arquitetura dela, uma divisão extrema entre populações ricas e pobres. Vou te dar dois exemplos, um de fora de Maceió, um de Maceió. Os bairros sociais de Portugal, vivi um tempo em Portugal, os bairros sociais de Portugal são absolutamente invisíveis para quem circula por lá. Você tem que viver em Portugal para entender onde é que fica a Buraca, que é um bairro social totalmente afastado e invisível da cena lisboeta. Aqui em Maceió, a primeira vez que eu vi uma grota, eu tomei um susto
absurdo, porque, primeiro, era uma visão de uma favela que crescia para baixo. Segundo, a Grota do Reginaldo, por exemplo, que era um caminho que eu fazia com muita frequência, além de você ver essa verticalidade para baixo, você vê uma outra verticalidade desses bairros que estão aqui no entorno, da opção pela vida em condomínios fechados, de luxo, em que as pessoas se trancam e celebram a individualidade, a intimidade. Então, essa visão da Grota me trouxe uma referência de segregação espacial que até então eu não tinha, e eu sou um brasileiro experimentado, eu conheço várias cidades brasileiras. Até então eu não tinha visto. E para mim um fenômeno interessante, porque se trata de uma conformação periférica dentro da cidade, próximo do centro. Quer dizer, a fronteira é a fissura em que a Grota se desenvolve. E as pessoas lidam com muita naturalidade com esse fenômeno. Então, talvez por isso os muros não sejam necessários aqui, porque as pessoas naturalizaram, se conformaram muito com esse modelo de segregação social e racial. Porque se a gente for para dentro da Grota, a gente vai ver que a população negra da cidade é ali que vive. É espantoso. Isso foi construído ao longo do tempo, professor. Agora, para a gente mudar essa trajetória, essa naturalidade, essa espontaneidade social, né, conformista, o que se deve fazer? É aí que está a história do livro. Se colocar questões muito simples. Que cidade eu vivo? Que outras significações ela tem? Como é que eu posso interpretar Maceió para além desses rótulos que produzem uma certa imagem da cidade, como, por exemplo, Paraíso das Águas ou o Inferno, capital mais violenta do Brasil? Essa é uma cidade fantástica, como outras tantas cidades, polissêmica, ela tem vários sentidos, tem várias significações. Porque nesse mesmo lugar que você enxerga uma segregação racial, você enxerga a emergência de fenômenos novos. Você vê uma população periférica construindo hoje, por exemplo, aquilo que sustenta a cultura popular desse estado. A produção, boa parte da produção que constitui as redes do Guerreiro, do Coco Alagoano, são produzidas nessa mesma periferia, do boi de carnaval, são produzidas nessa periferia. E isso, para mim, é um contraste que torna interessante a gente enxergar os vários lados de um mesmo fenômeno. Mas, por outro lado, enquanto o bloco sai da frente, amigo da onça, de tradição secular, quase secular, não desfilam no carnaval, pela rede social, o simples anúncio de que o Pinto da Madrugada não poderia sair esse ano, porque a diretoria estava cansada ou doente, gerou uma comoção. Comoção social. Uma comoção social. Que leitura o senhor faz disso? Olha, eu vejo que é um fenômeno popular. É um fenômeno popular. Eu vejo que nós temos uma tendência sempre, e tem uma frase dura do Ledo Ivo, muito dura, do Ledo Ivo, que está citada no livro como uma das interpretações do Ledo Ivo, de nós sermos uma Miami dos mendigos, né? Eu acho que essa foi uma das frases mais duras. Mas tem essa hipervisibilidade dos fenômenos sociais que estão marcados como sendo das elites locais. Eu vou te dar uma contravisão disso aqui. Uma das visões mais fantásticas de Maceió está na beira do Vergel do Lago. Aquela rede que separa o asfalto do lago, que produz aquele manejo do sururu e que faz com que aquilo chegue em todos os lugares. Eu descobri, por exemplo, que na Bahia a gente consome o sururu de Alagoas produzido ali. É um dos fenômenos de produção de resistência que eu acho mais significativos desse estado. Então, o que acontece é que nós temos uma formação elitizada, colonialista, viciada e, de certa forma, que ostenta as representações de sempre, que valorizam demais o que é da elite e subalternizam demais o que é do povo. A proposta do livro foi mostrar o seguinte: dentro dessa pulsante vida popular, existem formas de reinvenção da cidade de Maceió que são fantásticas e são invenções feitas pelas pessoas simples dessa cidade. São invenções que não têm a visibilidade, porque certamente elas não usufruem do mesmo trânsito, da mesma respeitabilidade, da mesma valorização que as pessoas ricas dessa cidade, como pessoas ricas de todo o Brasil, merecem. Daí o fato de que a não saída do Pinto da Madrugada talvez comova tanto, e a produção dos marisqueiros da beira do lago, da Lagoa Mundaú, não interessa tanto ou não desperte tanto a curiosidade das pessoas. Mas como intelectual eu posso dizer que uma das minhas tarefas é fazer entender a genialidade do que é simples. É aí que está a potência da transformação das relações com a cidade, por exemplo, com a mobilidade urbana. Tem algo de perverso nisso tudo? Sem sombra de dúvida tem. A gente vive numa sociedade marcada por estruturas perversas.
mas tem algo de novo, de genial que a gente precisa compreender. E é preciso que a gente tenha coragem de fazer perguntas simples para chegar a soluções talvez mais complexas do que aquelas que a gente já atribui como respostas certas, porque a gente já sabe. Professor, seu livro traz na capa a fotografia interna de um ônibus circulando pela cidade, né? Um capítulo especial sobre a leitura do que é o transporte coletivo na capital. Alguma coisa assim que chamou mais a atenção? Nós somos bem transportados, a gente pode ir e vir dentro dele com segurança, enfim. A gente vai entrar no ônibus e vai viver a sociedade como um todo. É isso que eu quero chamar a atenção. Quando você entra no ônibus e sai dele, você vive tudo que a sociedade lhe oferece, tudo que é bom e tudo que é difícil. Essa imagem, particularmente, é uma das que eu mais gosto, é a ladeira do Bebedouro. Eu fiz no meio do livro uma cartografia, um mapa da cidade a partir dos meus pontos de referência. Tem imagens que eu considero muito fortes. Uma delas é essa, a outra é de um casal de turistas enamorado na praia da Ponta Verde. E eu consegui dividir aquela cena com o filtro da janela do próprio ônibus. São várias imagens que mostram esse roteiro. O que eu estou querendo com isso é mostrar que a sensibilidade do olhar passageiro ela é muito mais permanente do que pode imaginar. Veja, eu vivi 2 anos intensamente em Maceió. E talvez hoje eu conheça Maceió com uma profundidade que se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não teria vivido. Uma coisa que é importante dizer é que esse livro ele começou a ser escrito quando aconteciam as jornadas de junho de 2013. Ou seja, quando explodia no Brasil um conjunto de protestos que desde 2003 reivindicam o direito à mobilidade urbana. O meu interesse não era falar sobre os protestos, mas a partir de uma literatura produzida em rua, nas ruas, aqui na Praça Centenário, eu vim para a manifestação, 12 mil pessoas participando daquela que era considerada a maior manifestação de rua de Maceió desse milênio, produzindo uma literatura de protesto e de contestação. E tentei me comunicar com isso. E a partir daí, eu fui me dando conta de experiências fantásticas. Primeiro ano de uso de transporte urbano, tem uma crônica sobre isso, eram 300 horas. Isso é mais do que um curso de especialização. Isso é quase que um mestrado em andar de ônibus. Eu calculei. E isso dentro de um tempo que era meu. Eu não ia todos os dias e voltava todos os dias como a maioria dos trabalhadores. Reconheci o horário do porteiro da Ponta Verde, da doméstica da Ponta Verde. Reconheci o horário do estudante, da estudante. E formas muito geniais assim, de lidar com essa mobilidade. Eu digo, tudo que eu vi é importante porque me fez conhecer a fundo uma cidade que me recebeu muito bem, que eu tenho muito carinho, por isso estou aqui lançando esse livro. Estamos agradecendo ao professor Álamo Pimentel, pesquisador e professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, que escreveu o livro Saberes em Trânsito, né? São crônicas, né? Com fotos de dentro do ônibus, com o olhar da cidade. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco, vamos falar sobre a polêmica reforma da Previdência. Voltamos já.